Irmãos, que a graça e o amor do nosso Deus esteja com você. Eu gostaria de compartilhar uma palavra para você que está passando por uma adversidade, por um problema, por uma situação que você pensa que não tem solução. E eu quero dizer para você que tem solução sim. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 14, versículo 29, Jesus disse para Pedro o seguinte: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Quando nós estávamos na zona de conforto lá no mundo, Jesus ele disse para nós: vem. E nós fomos até ele. E no meio dessa caminhada existe adversidades, existe problemas, dificuldades, existe ventos contrários. E se nós não permanecermos firmes, consequentemente nós iremos afundar no problema, nessas adversidades que o mundo aí tem a colocar na nossa frente. Mas Pedro ele foi até Jesus. Aqui diz no 30, reparando porém na força do vento, teve medo, e começando a afundar, ou seja, submergir, gritou: salva-me, Senhor. Quando nós vamos para a presença de Deus, para a presença do Senhor Jesus, nós não vamos encontrar facilidade, porque o próprio Jesus falou: se me perseguiram a mim, perseguirão a vós outros também. Então quer dizer que nós vamos ter muitas dificuldades, muitos problemas, muitas afrontas, muitos levantes. Mas o que eu gostaria de te dizer é que os seus olhos, que o seu pensamento, o seu foco tem que ser Jesus. Os seus olhos têm que estar postos em Jesus. Eu me lembro que o rei Josafá vinha uma grande multidão, segundo Crônicas capítulo 20, contra Josafá, um grande exército dos amonitas, dos moabitas. E Josafá, ele teve medo, mas ele se pôs a buscar o Senhor. E ele disse: Senhor, uma grande multidão vem contra nós e nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Quer dizer, ele deixou de olhar para o problema para olhar para Deus. Da mesma forma somos nós. Porque Pedro aqui, ele reparando porém na força do vento, teve medo. Quando você repara o problema, quando você olha para o problema, para a dificuldade, você esquece de olhar para Jesus. Não é como o camaleão. O camaleão ele consegue com um olho ficar fixo num lugar e com o outro ele consegue girar 360 graus. Mas nós não somos assim. Quando nós olhamos para um lugar, ou é para aquele lugar ou é para outro. Não tem como você olhar para dois lugares ao mesmo tempo. Não tem como olhar para Jesus e para os problemas do mesmo jeito, para a dificuldade do mesmo jeito. Talvez seja um diagnóstico que o médico te deu, talvez seja uma luta muito grande que você esteja enfrentando na sua família, eu não sei. Você tem que olhar para Deus, o Deus que Isaías fala, que coloca as águas do oceano na concha das suas mãos, que chama cada estrela pelo nome, todas são bem contadas por Ele, porque existe bilhões e bilhões de estrelas. Esse Deus é muito grande, porque Ele chama cada estrela pelo nome. Ele pesa as nações como um pó em uma balança. 70% de água Ele coloca na concha das suas mãos, do planeta Terra. Então esse Deus ele é muito grande, e você pensa que Ele não pode resolver esse problema, essa dificuldade sua. Ele pode sim, mas você tem que ter confiança nele. O seu pensamento, o seu foco tem que estar nele. Quando você deixa de colocar o seu foco em Jesus, consequentemente você coloca o seu foco no problema. É onde você começa a se afundar, é onde você começa a se perder, é onde as coisas começam a dar errado para você. Por quê? Porque quando nós deixamos de olhar para Jesus, nós reparamos na força do vento, nós reparamos na força dos problemas, das dificuldades. Aí o que acontece? Aí nós começamos a ter medo. A Bíblia diz que quando Davi ele viu o gigante, a Bíblia diz que o gigante veio contra ele. Davi mais depressa se apressou e contra ele. Quer dizer, Davi não estava olhando para o gigante. Davi estava olhando para a grandeza de Deus, porque Davi ele diz: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Em certo momento, em algum salmo, que eu não me lembro agora, Davi ele diz o seguinte: ainda assim que se levante 10.000 pessoas contra mim, eu não terei medo, porque o Senhor está comigo. Quer dizer,
Davi, ele olhava para Deus, ele não olhava para o problema, para a dificuldade. Josafá olhou para Deus, não olhou para o problema, não olhou para a dificuldade. Aqui dizendo aqui, ó, que Pedro ele começou a submergir, a afundar. Por quê? Porque ele olhou para o problema, ele olhou para aquela situação, aliás, ele olhou para o vento, ele olhou para aquela situação que ele estava passando naquele momento. Mas Jesus, como ele é misericordioso, diz aqui mais à frente, Jesus estendeu a mão e salvou ele, mais à frente chama ele de homem de pequena fé. Por quê? Porque aquela pessoa que deixa de olhar para Jesus para olhar para o problema, ela na verdade, ela tem uma pequena fé. E não pense você, irmão, que Jesus quer que você tenha uma pequena fé não, como muitos dizem aí. Se tiveres uma fé como um grão de mostarda, na verdade as pessoas invertem, as pessoas dizem, se tiveres uma fé do tamanho do grão de mostarda, a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz, se tiveres fé como um grão de mostarda, porque Jesus logo após repreende os discípulos dizendo, homens de pequena fé, a semente da mostarda é pequena, então seria incoerência, seria contradição se Jesus estivesse mandando eles ter uma pequena fé. Jesus quis dizer que nós temos que ter uma fé pura, na essência, porque a semente do grão de mostarda cresce e fica muito grande. Ainda assim que a sua fé seja pequena, você pode pedir para Deus aumentá-la, não para Deus te dar uma pequena fé, porque Deus ele quer te dar uma fé muito grande. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Assim eu deixo essa palavra da parte do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.